Esse estudo que nós vamos fazer hoje, ele pertence a um estudo maior, onde a gente, em alguns encontros, a gente perfaz um módulo completo sobre adoração. Contudo, essa aula de hoje, ela é muito própria para ser dada também em um encontro só, sem nenhum problema, tá certo? Então, o convite que Deus nos dá hoje é que a gente medite um pouco sobre o tema da adoração, a adoração verdadeira, ou poderíamos dizer sobre uma vida inteira diante da face de Deus, sendo vivida em adoração. Eu quero começar lendo o texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, seguindo a sugestão do presbítero André, que citou esse versículo agora há pouco para mim. Quero começar lendo ele a partir do versículo 19 até o versículo 23. Diz assim: A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar? Senhor, nos ajuda, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor ensina na Tua Palavra, Pai. Que esse seja um tempo de reflexão, ó Pai, que seja uma aula onde a gente saia, ó Deus, com aprendizados vivos, aprendizados práticos para o nosso dia a dia. Assim, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Como eu disse, quando nós falamos sobre adoração, nós bem poderíamos falar de tudo em nossa vida, porque a adoração é uma vida inteira diante de Deus. Por isso seria talvez o tema mais próprio para a gente meditar aqui nessa manhã. Para hoje, nós seguiremos basicamente esse percurso que você está vendo aí no slide. Vamos falar da adoração no contexto do povo de Deus, ou pelo menos do povo que se chama pelo nome de Deus, aqueles que se dizem cristãos, muitos genuínos, outros nem tão genuínos assim. Mas dentro desse mundo cristão, a gente vai falar um pouco, vai colocar algumas ponderações, algumas críticas, um apanhado histórico assim recente daquilo que se entendeu por adoração nas últimas décadas. Falaremos, se der tempo, do conceito de adoração fora do contexto do povo de Deus, fora do contexto do cristianismo. Confesso que talvez eu pule essa parte por causa do nosso tempo. E terminaremos vendo um conceito bíblico de adoração. E esse conceito, ele é o que realmente é o recheio aqui da nossa aula. Portanto, eu tenho que me vigiar para passar mais rápido esses outros pontos aí, esses dois pontos. Então, convido você a começarmos aqui a nossa viagem, tá certo? Espero que não seja uma viagem na maionese, né? Tem que ser uma viagem santa na palavra de Deus. Ok, passando aqui, eu quero ir diretamente para uma pergunta que eu quero fazer para você. Quando você vê essa imagem aí, do que é que você lembra? O que é que essa imagem remete a você? Eu sei que a fila já está ali, né, no texto. O que é que quando você vê essa imagem de pessoas com mãos levantadas, com olhos fechados assim, ou então
ajoelhada no topo de um monte com aquele sol brilhando. Geralmente as imagens, se você botar no Google, são essas imagens aí que vão aparecer quando você usa uma determinada palavra. Que palavra é essa? Adoração, na verdade, ou louvor, adoração. Se você juntar essas duas palavras, geralmente o que vai estar proposto para você pensar é um momento onde as pessoas estão, de alguma maneira, falando com Deus e sinalizando isso de forma física. Esse é o conceito geralmente que se coloca, e aqui eu não estou dizendo que é pecado fazer isso, que uma pessoa que esteja cantando a Deus não possa fazer isso. Esse aqui não é o ponto. Só quero colocar aqui que muitas vezes existe uma mensagem já dentro do nosso coração, onde nós já visualizamos essa palavra baseado em algo geralmente remetido à música, remetido ao ato de você cantar, e não é cantar qualquer música, mas uma música específica que leva você àquele momento ali mais transcendente. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você, acho que está cortando aqui. Uma outra pergunta que eu quero fazer é: qual é a diferença entre louvor e adoração? Então, vou sair da câmera aqui, não pode, né? Quero que você tente aí responder. Qual é a diferença entre louvar, adorar? Pode falar, Pedro. Louvor é uma forma de adoração. Está correto, tá indo, né? A afirmação é verdadeira. Ele é uma forma de adoração, mas o que é ele? É o quê? Eu sou meio surdo, eu estou ficando velho. Oi. O louvor é uma forma de adoração relacionada à música. Ok, mais uma vez, a música está dentro, mas louvor é algo ainda que vai além disso. Certo. Certo. Então vai naquela linha que ele disse, né? Então o louvor, ele está dentro dessa adoração que é algo mais amplo. Eu estou falando isso para dizer assim, há geralmente o conceito de que o louvor é reconhecer aquilo que Deus faz. E adoração é a gente reconhecer aquilo que Deus é. Eu particularmente acho esse conceito limitado. Porque o ato de louvar alguém, a gente pode até louvar uma pessoa, por exemplo, não é? Uma pessoa fez o seu curso universitário e ela concluiu ali a sua tese, etc., e foi aprovado com louvor. Então, não há problema. Essa palavra ela é usada para reconhecer um trabalho bem feito, e também podemos usar ela para reconhecer aquilo que alguém é. Eu reconheço que Deus é bom. Eu reconheço que Deus é santo. E eu louvo o seu nome, eu elogio a Deus. A palavra louvor, ela está muito ligada a elogio, independente se seja aquilo da natureza da pessoa ou de algo que essa pessoa faz. Porque é quase impossível a gente separar uma coisa da outra, né? Aquilo que a gente faz está muito ligado com aquilo que a gente é. Então, vamos caminhar nesse sentido de que a adoração, ela diz respeito a uma vida inteira na presença de Deus e que o louvor, ele pode ser feito sem música. Eu posso louvar as obras de alguém sem usar música, mas também posso fazer isso através da música, que é uma das formas que a gente mais gosta, digamos assim, de fazer, que o ser humano ele é um ser musical e ele gosta muito de fazer isso através das canções. Então a ideia é o que está aí nessa imagem desses dois círculos, não é? A adoração é mais ampla e o louvor, de fato, ele está dentro da adoração. Então,
Eu acho que a pilha, não sei se é a pilha, viu, vídeo? Se a gente for olhar no contexto brasileiro, a gente pode também ir para outros contextos, mas vamos tentar pensar um pouco na história daquilo que vai sendo tido como adoração e louvor dentro do Brasil, não é? O neopentecostalismo, ele tem um papel muito, muito forte dentro desse movimento de adoração e louvor relacionado à música. Ele é filho do movimento evangelical. O neopentecostalismo, desde 1970, se baseava no experiencialismo, na oferta de bênçãos, no culto centrado em sucesso de homens, havendo um ínfimo conhecimento da teologia bíblica e da história da igreja. Houve um período em que foi se descobrindo a parte da liderança pastoral das igrejas, principalmente na América do Norte, foi descobrindo que as coisas mais emocionantes, as músicas mais emocionantes, o jeito de pregar mais emocionante, levava pessoas a reações emocionadas e esses pastores, esses líderes, formalmente, eu acho que eles nem viram como isso era, digamos assim, algo tão horrível, não é? Mas eles começaram, inclusive, a teorizar sobre isso. Alguns diziam, me dê um músico e eu ganho uma cidade para Jesus. Então, qual era a estratégia dele? Ele pregava, utilizando de uma retórica bem emocional. O músico fazendo ali os acordes no momento específico, da forma específica, entoava aquele cântico que as pessoas eram tomadas por aquilo, ele fazia o apelo e era batata. Muita gente se convertia a Jesus. Às vezes eu até brinco aqui no ensaio, quando o pessoal faz um negócio muito bonito, às vezes eu digo, o índice de quebrantamento vai aumentar se tu der esse acorde aqui, Então o quebrantamento ele vai... A impressão que a gente tem é essa. E a impressão que as pessoas, naquela época, principalmente muitos líderes e pastores tiveram ali naquela época, era de que, de alguma maneira, não havia problema nisso. Não havia nenhum erro, não havia nenhum perigo nisso aí. Então, o neopentecostalismo, por ser um momento histórico, onde as igrejas haviam meio que enfraquecido o seu conceito em relação à autoridade da palavra de Deus, eles começaram a encontrar esperança buscando um evangelho que fosse mais poderoso, entre aspas, porque já que a Bíblia estava em xeque, a autoridade bíblica estava em xeque por causa do movimento do liberalismo teológico, então as pessoas se lançaram mais às experiências. E aí o neopentecostalismo, ele começa trilhando esse caminho e hoje nós chegamos onde nós já conhecemos no nosso contexto, onde a coisa ainda conseguiu piorar ainda mais. Então vamos lá. Eu não sei na sua época, mas quando eu era, acho que criança, adolescente, alguns livros, eles eram colocados assim como sendo chave para que você finalmente viva uma vida espiritual. Um dos livros é esse aí. Eu lembro que eu comprei ele, eu li. O Louvor que Liberta. E a ideia aqui não é falar que não exista benefícios em louvarmos a Deus em meio às situações da vida. Muito pelo contrário. A Bíblia nos chama a realmente adorá-lo, com a nossa vida inteira, e fazemos isso também através da música, em momentos específicos aí da nossa vida, que a gente está passando por situações difíceis, e Deus termina usando aquele tempo que a gente tem de devoção ao Senhor para falar ao nosso coração. Sim, isso é verdade. Mas aconteceu que por causa das experiências que foram acontecendo na igreja, então essa visão sobre a música, ela começou a ser exaltada. Então, as pessoas que queriam ter uma vida com Deus, elas deveriam ser conduzidas à música, e
esse louvor que liberta ia levar você a ter uma experiência tal de, sei lá, uma experiência transcendente ali diante de Deus, que essa pessoa teria os seus problemas ali resolvidos através da música, através do louvor. Então, libertação espiritual, libertação de coisas que estão entravadas na vida, cura de pessoas enfermas que estavam ali nos hospitais. Esse livro vai contar algumas histórias assim sobre isso. E eu não deixo de crer no poder de Deus não, viu, meus irmãos? Eu creio sim que Deus usa como Ele quer para agir poderosamente, sim. Mas quando você pega a experiência e você institucionaliza essa experiência e diz assim: esse é o método para a cura acontecer nos hospitais ou no enfermo que está na sua casa, para a sua santificação, você tem que fazer isso aqui, senão a sua santificação ela não acontecerá, e você cria ali quase que uma idolatria do louvor, no caso aí da música. Então, haviam muitos livros, não apenas esse, e essa outra imagem é só para mostrar como esse conceito ele ainda permanece, né? Então, louvores para libertar a sua alma. É exatamente a ideia de que quando eu estiver naquele momento de cânticos, a minha alma ela tem uma determinada algema, e enquanto eu estiver cantando, essa algema ela sairá e eu serei finalmente liberto. Um outro conceito que eu lembro muito bem também era de que o louvor, o momento de louvor da igreja é como um avião. Um avião. Então, o avião, você entra nele. Eu não lembro se você entra e ele já está ligado. Eu creio que sim. Mas ao momento onde os motores, as turbinas, elas precisam aquecer. Ao momento que o avião entra em movimento para encontrar sua reta, ele começa a uma determinada velocidade, ele vai ganhando velocidade a tal ponto que ele consegue decolar. E quando ele decola, ele tem que ir subindo cada vez mais, até encontrar o seu momento, o seu lugar mais alto ali no voo. Então, a ideia, e isso eu não estou inventando não, isso era a teoria do ensinamento mesmo. Então, o culto, ele tem que começar de um jeito X, aí ele vai percorrendo até que chegue o momento da música. Quando chegar no momento da música, geralmente essas igrejas elas colocam um momento aí de, sei lá, 10 músicas. Tem lugar que é até mais, né? E cada música, ela intencionalmente ela vai levando a outra, numa intenção de que os sentimentos da igreja sejam elevados ao máximo, até o ponto de que a igreja inteira já está tomada pelo Espírito Santo, e dali por diante muitas coisas podem acontecer. E eu sei, e nós já tratamos no nosso presbitério, inclusive, uma igreja, isso há muitos anos atrás, não é nada de hoje não, uma igreja que começava desse jeito, começava os louvores, as pessoas começavam a pegar fogo, não é? E quem começava a partir desse momento a assumir a música ali, já não era mais o pastor, mas era a esposa do pastor. E essa esposa era muito carismática, e quando ela falava, todo mundo chorava, todo mundo era tomado, e aquilo não parava, e eram muitas e muitas e muitas músicas ali, e as grandes experiências aconteciam. E no final, acontece muito isso, de haver um fechamento, com, sei lá, 15 minutos de pregação. Deus já falou conosco, a ideia é essa. Deus já falou conosco através de que aconteceu aqui. Então, não vamos atrapalhar Deus, vamos simplesmente ler um texto curto, simples, e fazer um fechamento de tudo isso que já aconteceu. Então, a experiência desse decolar do avião até ele chegar no seu topo. Houve há pouco tempo atrás também uma ideia que sempre me incomodava, que era o da geração de adoradores. Mas qual era o meu incômodo, né? Eu digo, por que a minha geração vai ser geração de adoradores
E a geração anterior, não foi não? E as gerações do passado? Não foi geração... Quer dizer que não houve igreja durante todo esse tempo atrás. E a minha geração é a geração que vai acontecer alguma coisa especial na minha geração, que o mundo inteiro vai se converter. Era sempre essa ideia, essa expectativa de que alguma coisa muito forte ia acontecer. E através de que isso aconteceria? Através da música. Nunca se falava que era através da pregação da palavra, do entendimento profundo das escrituras. Nunca era nada disso. Era através da geração de adoradores. E essa geração de adoradores era necessariamente as pessoas. O pastor Paulo pode falar melhor que eu, que ele participou mais disso aí do que eu, inclusive. De que naquelas igrejas, com aquelas experiências de muitas músicas, tinha música, para você ter uma ideia, que repetia três palavras. E essa palavra era dado looping, um looping infinito. E você repetia por horas, eu não estou brincando não. Horas falando aquilo. Até que em algum momento, de tanta repetição daquelas palavras, algum frenesi ali emocional acontecia nas pessoas. E aquele era o momento onde as pessoas de fato estavam adorando. Então isso foi disseminado. Então essa geração de adoradores estava espalhada por todo o Brasil, e muitas igrejas se basearam nessas experiências. Um outro conceito era da popularidade da adoração. Então chegou-se ao extremo de querer, por que a gente não associa a adoração a algo que é muito popular? Então surge o CD, não sei se você já cantou, eu já cantei, tá? O país do futebol é o país da adoração, né? Então eu fico pensando, não é? Tudo bem, ele quer fazer um ponto de contato, talvez com o descrente, que gosta muito de futebol, e ele quer fazer um paralelo dizendo que o mesmo país que gosta muito de futebol, ele pode se tornar o país inteiro que adora. Mas é sempre nesse pensamento mega, de que o Brasil inteiro vai se converter, e de que a música é o ponto central, o veículo central para que isso aí de fato aconteça. Uma outra expressão que, eu não sei se é nesse CD ou era em outro, que se dizia na ministração lá, é que nós temos os nossos pais na adoração. Não sei quem é dessa época lembra dessa expressão. Então, quem eram os mentores do Brasil? Os mentores, as mentes às quais a gente deveria seguir. E eu não estou falando mal aqui deles não, viu, irmãos? Tem pessoas aqui, que são crentes, que são homens de Deus, que estão aqui, o Ademar, o Azaf, outros irmãos, que são pessoas de Deus. E a questão aqui não é essa, a questão é o que eles construíram, o que alguns desses, ou que os irmãos que estão ao redor construíram, era a ideia de que o pastoreio vinha através, não por parte dos pastores que doutrinavam a igreja, mas vinha por parte desses pais na adoração. Eles que conduziam a espiritualidade ali das pessoas. Houve um movimento de intimidade. Você lembra das músicas sobre intimidade? Que era relacionando Jesus a um namorado. E aí começava a falar coisas que eu digo, meu Deus, o que é que ela vai dizer agora? Porque eram coisas absurdas que se colocavam sobre a relação com Deus, fazendo ali aquele paralelo. Eu diria o seguinte, deixa Salomão ter feito o paralelo dele. Acho que se a gente faz, é um negócio muito arriscado. A gente pode errar e pode errar feio. E aí, havia uma música que falava também da relação do pai e filho, né? Alô? Eu quero calçar teus sapatos, eu quero vestir o teu casaco, eu quero... E aí, beleza. Você poderia até ouvir em casa. Mas essas músicas, elas entravam no culto. Elas eram músicas cantadas no culto público. Então, você tem música cristã que é para culto, e você tem música cristã que não é para culto.
Então, de acordo com o tipo de poesia que você construiu, tem coisa que não é própria para o canto congregacional. E a gente pode falar disso em outro momento. E dessa linha da intimidade veio a ideia do apaixonar. Então, quem aqui não cantou apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou? E aqui eu não estou anulando o fato de que o seu coração ele deve estar entregue ao Senhor, que você deva ter santos afetos por Deus, sim. Mas havia um certo pedágio autoral durante essa época. Não sei se você percebeu essa época, que toda música tinha que ter o apaixonado lá dentro. Se você não botasse, você estava fora da turma, porque todo mundo tinha que estar apaixonado por Deus. E aí vem de novo os paralelos, né, da vida cristã, que é muito mais do que a ilustração do relacionamento da esposa e do marido. Tem muitas outras coisas para serem usadas, mas essa coisa ficou em voga e só essa coisa era falada ali por muito tempo. Nós tivemos 2 gigantes da adoração, o Hillsong, que é um gigante mundial dessa eu falei adoração, né? Mas que era tido assim, era falado como se fosse adoração mesmo. E eles, por muito tempo, eu conheci tudo de Hillsong, tudo. E gosto, inclusive, do estilo, gosto até um determinado ano que eles vieram produzindo, eles produziam muito bem. O United, que era a banda jovem deles, muito boa e tal, porque nas letras, terminava que eles eram bíblicos na letra. Não tinha problema nenhum nas letras. Mas tem uma fronteira que chegou a partir de determinado ano, que, ao meu ver, na minha opinião, eles perderam o foco. Da mesma maneira, o Diante do Trono. Se você vê os CDs do Diante do Trono, os primeiros CDs ali eram lindos, coisa mais linda do mundo. Letras, a gente canta até hoje nas igrejas, não tem problema nenhum com isso. Mas em determinado momento, deixa de ser uma perspectiva de Deus, de adoração a Deus, reconhecer quem Deus é em louvores, uma vida que espelha a minha entrega de vida, o meu reconhecimento de Deus na minha vida, e passam a ser músicas centradas no homem. Então essa fronteira ela fica clara ali no movimento do Diante do Trono. E o Hillsong, eu não sei analisar exatamente em que se dá essa quebra aí de fronteira, mas você que conhece a história atual sabe assim dos grandes escândalos que infelizmente foram sendo revelados a partir dessa igreja que no Brasil, irmãos, não se iludam não, no Brasil ela é como a Universal do Reino de Deus. Tiveram pessoas que viajaram para lá, amigos meus, que viajaram para lá para fazer os cursos que a Hillsong oferecia, e quando chegaram lá descobriram que eles foram para a Universal fazer um curso. Terminaram o curso deles, alguns outros voltaram de lá. Mas, enfim. Ok. As igrejas modernas foram se afastando da palavra de Deus e ficando dependentes das experiências emocionais humanas, sem bases bíblicas e teológicas para a vida de adoração. Então, isso acontece por quê? Acontece porque as igrejas se afastaram da Bíblia. Doutrina passou a ser algo pejorativo. Tem uma música que diz assim, teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar. Eu particularmente não gosto dessa música. Há quem defenda, há quem diga que é totalmente correta. Eu não gosto, porque quando ele diz numa nação como o Brasil, que já é avessa a teologia, e ele coloca do lado do Big Bang a teologia como tentativas de, digamos, explicar Deus, e ele termina dizendo que ninguém explica Deus, eu acho que isso é um incentivo que as pessoas permaneçam como estão. E não busquem uma boa teologia. Uma boa teologia é bênção de Deus, irmãos. Uma teologia ruim é maldição, mas uma boa teologia é bênção de Deus. As igrejas estavam avessas à teologia. Quando o povo só quer experiência e não quer o estudo da palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Todo tipo de coisa ruim vai entrar naquela igreja. Então, é por isso que isso vai
acontecendo. Fora do contexto da fé bíblica, eu vou tentar acelerar aqui, conceito de adoração, conceito de culto. Você veja aí, as cerimônias de uma igreja dita cristã, mas o centro da sua religião não é Cristo, mas sim Maria como mediadora entre Jesus e os homens. A veneração dos santos, o sincretismo como essa mistura dos santos da Igreja Católica com as religiões de matriz afro, os rituais orientais que estão bem na moda, né? Você, aqui mesmo, perto do quartel, tem lá um templo que chama, né? O templo budista, e essas coisas chamam muito a atenção das pessoas, inclusive porque você usa a religião. Você não tem um compromisso, você ali vai lá, você faz o seu ritual religioso e vai viver a sua vida. Então é muito prático para o cidadão pós-moderno que é consumista. Ele vai ali e consome um produto religioso. E aí essas religiões orientais, outras cobram mais da vida da pessoa, é verdade, mais dedicação, um ascetismo, um afastar das coisas da terra, para que essas pessoas cheguem a um nível de espiritualidade X. Então tudo isso permeia a ideia pública fora da igreja cristã sobre o que é adoração. Então, eu quero terminar essa parte dizendo que o humanismo, ele é um tipo de adoração. Ele é uma adoração do homem a si mesmo, as suas diversas vertentes de expressão na vida social. Por exemplo, dentro do humanismo, que é a perspectiva de que o homem é o centro de todas as coisas e não mais Deus, existe o materialismo, que é a ideia de que existe uma matéria, que a matéria é eterna e que tudo o que vem na existência do universo é fruto de uma matéria eterna. Ou seja, não existe Deus. O que existe é uma matéria e tudo isso que a gente conhece como derivado aí dessa matéria, e aí vem outros pensamentos, como o naturalismo cientificista, a ciência como expressão da única verdade, que é materialista, ou seja, você pega o materialismo e você tenta explicar o materialismo e você prega isso, principalmente nas escolas, aos seus filhos, ou você cresceu ouvindo as teorias aí cientificistas baseadas no materialismo, a ideia do evolucionismo, do Big Bang e etc., de que as coisas não começaram a partir de Deus, mas começaram a partir de uma matéria eterna, e a tentativa de explicar como foi isso. E o existencialismo, já que não há verdade objetiva, vamos dar, cada um de nós, um sentido particular para a vida. Ou seja, se tudo veio da matéria, essa matéria não tem caráter, essa matéria não é uma pessoa, então não existe verdade, não existe bem, não existe mal, não existe moralidade, imoralidade. Isso é coisa que botaram na sua cabeça. Isso é um construto, não é? Alguns enchem a boca para dizer essa palavra. Isso é um construto, isso é uma narrativa. E aí ele vai confundir a sua mente dizendo, então quer dizer que isso é uma narrativa? Então o que é que eu faço? Então o que vai acontecer é que essas pessoas que estão dizendo que isso é uma narrativa, estão criando uma narrativa. E a narrativa é dizer que a verdade não passa de uma mera narrativa. Sendo que a que ele acabou de fazer também é uma narrativa. Ou seja, não importa nem o que eu disse. O que importa é que nada é verdade. O existencialismo é exatamente essa reação ao vazio. Se nada é verdade, se Deus não existe, somos frutos de uma matéria, então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar significado às coisas. Você tem ouvido essa expressão? Eu vou ressignificar. Então, eu ressignifico o casamento, eu ressignifico o assassinato, eu ressignifico o aborto, eu ressignifico e vou ressignificando. Eu vou ressignificando se eu sou homem, se eu não sou homem.
porque tudo isso também é um construto. Então não tem nada que fique de fora. Tudo pode ser relativizado, porque a verdade, ela é algo que eu crio. Ela não existe em si. Ela é uma construção interior. Por isso que é o existencialismo. Eu digo o que é verdade. Você diz qual é a sua, Marden. E apesar da minha ser totalmente oposta à sua, nós convivemos. E eu digo, a sua é verdade. A minha também é. Mas se você for botar lá na ponta do lápis, não dá para as duas serem verdades. Mas é. A sua é verdade e a minha também é. Agora, o que não se tem coragem é de levar isso para a prática. Porque se você levar isso para a prática, fica difícil. Por exemplo, se você for atravessar ali a Carlos Lima Cavalcante e estiver passando um conjunto beira-mar e você pular na frente dele, ele passando em alta velocidade, o que acontece com você? Já era. Você vai estourar ali na frente do ônibus. Na verdade, eu esqueço que eu estou sendo filmado aqui, né? Você se acidentará ali na frente do ônibus. Então, mas no meu mundo interior, eu imaginei que essa lei não existe. E que não existe a morte. E aí, então, eu me lancei na frente do ônibus. Eu não morri. Aquilo foi uma experiência virtual. Ela não aconteceu. Isso não tem plausibilidade nesse argumento. Por que eu estou dizendo esse argumento? Porque quando você vai, por exemplo, em lugares como Projeto Ciência, como é o nome ali? Espaço Ciência, tem umas pessoas mal treinadas ali, explicando exatamente isso. Eles colocam você para ter uma experiência visual, no campo da visão, e logo depois eles aplicam, dizendo que tudo é relativo e que não existe verdade absoluta. Vê a aplicação que os caras estão fazendo ali dentro. E a gente leva os meninos da gente para ser doutrinado ali por eles. Por quê? Porque o ser humano, ele vai criar todo tipo de adoração que tire Deus da história. Isso tudo aqui é derivado do tirar Deus da existência. Então você começa a fantasiar e criar ali várias coisas. Ok, vamos lá, vou correr aqui. Você conhece a Confissão de Fé de Westminster, que diz: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio, soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem mesmo sob qualquer representação visual, ou qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras Sagradas. Você sabe que para a confissão ter chegado ao seu resumo, ao seu produto final, muita reflexão aconteceu. Muitas conversas, muitos debates. E esse aqui é um resumo sobre o que é culto. Sobre essa parte da adoração aí chamada culto público. E ele traz elementos aí que são importantíssimos. Primeiro, só existe um Deus. Esse Deus, ele é criador de todas as coisas. Então, a ideia materialista, ela cai por terra aí diante da análise bíblica que leva a essa declaração. Ele tem domínio e soberania sobre tudo, é um Deus que governa, ou seja, a gente não precisa que a matéria ela vá ali se desenvolvendo por acaso, para que exista uma evolução do acaso e chegue aí onde nós chegamos hoje. Mas existe um Deus que governa todas as coisas. Ele tem caráter, ao contrário da matéria, que não tem caráter, ela é neutra. Deus tem caráter, Ele é bom. Ele deve ser temido e amado. A relação que nós devemos ter com esse Deus é uma relação de amor, é uma relação de enxergar a sua bondade, contudo é também uma relação de temor. Quem sou eu diante de Deus? E isso tem tudo a ver com adoração. Por isso a ideia de se prostrar. Por isso quando na Bíblia Jesus
vai se revelando na sua glória, ou Deus se revela ali a Moisés, em alguns momentos, o ser humano ele sempre cai com o rosto no chão, porque ele não tem condições, ele é criatura, ele é finito, e ele é pecador diante do Deus Santo. Então, ele deve ser servido de todo o coração. Deus jamais vai querer você em parte, como eu falei aqui de algumas religiões que aceitam você pela metade. Deus não. Tem até aquela música, né? Toque, 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 alguém bate a porta, alguém deseja entrar, é o mal querendo um lugarzinho. E você diz, não, 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 você não pode entrar. Já com Jesus é diferente, é querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó vem em mim morar. Porque Jesus, ele sempre deixa claro na sua palavra de que para adorá-lo, nós temos que nos dar completamente para ele. Então, depois dessa música tão profunda, vamos prosseguir. Existe um modo aceitável de adorá-lo. Ou seja, não são as pessoas que olham como quem adorava o sol, quem adora a lua, quem adora qualquer ser criado, ou quem adora a si mesmo, ou quem adora a matéria. Essas pessoas inventam um caminho de adoração particularizado, como no existencialismo, onde você mesmo cria o que é verdade e você segue a verdade que você mesmo criou. No existencialismo. Já com Deus não. Ele Ele diz qual é o modo aceitável de adorar, e esse modo está limitado pela sua vontade revelada, que são as Sagradas Escrituras. A sua vontade revelada, ela diz o que é que Ele quer de nós. Quando a gente olha a natureza, a gente percebe que Deus existe, que Ele é bom. A gente vê atributos de Deus na natureza, mas é a vontade revelada de Deus que diz o caminho que a gente deve trilhar, principalmente no culto, como adoração a Deus. Ele usa a expressão aqui de que Deus não deve ser adorado segundo as sugestões de Satanás ou as imaginações e invenções dos homens. Você veja como isso era visto de uma forma tão séria que por trás de uma falsa adoração, os teólogos aqui de Westminster associavam isso a uma ação do diabo para fazer com que o culto, que é esse instrumento puro de manifestação de quem Deus é, ele seja contaminado com algo que está fora das Sagradas Escrituras. Ok. Então, eu pesquisei também um outro autor falando sobre o conceito de adoração, e eu queria dividir esse conceito dele, se tivermos tempo aqui. E o conceito dele é o seguinte, do Donald Husted. Ele diz: adoração é a atividade baseada nas excelências inexauríveis do Deus eterno e as necessidades infindáveis da humanidade mortal. É o relacionamento entre Deus e os homens, uma contínua relação de autorrevelação e reação correspondente. É a atividade normal, o relacionamento normal da vida cristã, e é expressa em conversa com Deus, a doação completa do ser a Deus e a transformação do adorador à semelhança de Deus em toda a sua pessoa, corpo, mente, emoções e vontade. Só um detalhe aqui, eu estou acompanhando o tempo das mulheres lá, tá? Enquanto elas estiverem lá, eu vou permanecer aqui com vocês, ok? Combinado? Se alguém tiver algum compromisso que precisar sair antes, então é só sair, não tem problema. Então, vamos lá. Adoração, segundo esse conceito, ela baseia-se nas excelências inexauríveis do Deus eterno. Então, não há vida de adoração, voltando a falar que a adoração é uma vida inteira diante de Deus, não há adoração sem perceber, sem conhecer a excelência de Deus. Não tem como você dizer que Deus é glorioso se você não conhece da sua glória. Você não tem como dizer que Deus é bom se você não conhece da sua bondade. E daí vai. É preciso haver primeiro conhecimento dele para que haja uma reação ao conhecimento dele.
Então, adoração é essa reação às excelências de Deus. A glória de Deus é o elemento principal do quadro da adoração. O que é glória de Deus, irmãos? A glória de Deus é você juntar tudo o que Deus é, e tudo o que Ele é infinito e perfeito, mas você junta tudo isso, e isso gera um tipo de esplendor, um tipo de brilho, e é esse brilho que cativa o nosso coração e nos leva a adorar. A adoração humana, então, só é possível porque Deus, graciosamente, se revela santo nos seus atributos. Adoração são os atributos de Deus indo de encontro às necessidades infindáveis da humanidade mortal. Ou seja, você não conhecia a Deus, você era uma pessoa vazia, você era uma pessoa incompleta. Quando você conheceu, juntou a sede com a água, juntou a fome com o alimento. Isso gera no seu coração uma nova vida. Isso gera uma reação do faminto com aquele que é o provedor, com aquele que é o saciador. Então, a nossa adoração, ela não é simplesmente teórica, mas ela é existencial no sentido que ela vai de encontro ao seu ser, nas suas grandes carências, e ela supre você. No caso, Deus, o Deus que é adorado, supre você em todas as coisas, e essa relação com esse Deus de carência e suprimento, ela também faz parte da vida de adoração. É o encontro do infinito com o finito. Nós, na nossa finitude, temos sede de conhecer o infinito. Então, quando finalmente nós conhecemos a Deus, a nossa sede de conhecer o infinito, ela é saciada e ao mesmo tempo você continua desejando, mas você sempre se sacia eternamente, porque você já tem acesso a Ele. A sua fome, ela é sempre saciada pelo Deus que é infinito. É o relacionamento entre Deus e os homens em uma contínua relação de autorrevelação e reação correspondente. É por isso, irmãos, que a adoração ela é baseada nas Escrituras. Porque nós precisamos da revelação para que, conhecendo quem Ele é, eu possa reagir à revelação. Então, o que é que a música faz? A música não consegue explicar com robustez tudo que Deus é. Aquilo, pelo menos, que foi revelado sobre Deus. A pregação, sim. A pregação é um instrumento que Deus escolheu para que as explicações profundas das Escrituras, elas possam ser ali esmiuçadas, possam ser colocadas com detalhes, com tempo, com uma boa retórica, com conhecimento, com dom. E o que é que a música faz? A música ela é uma resposta àquilo que você conheceu das Escrituras. Então, se você se maravilhou com a palavra, você agora quer dizer aquilo que você se maravilhou com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a música não nos edifica. Sim, ela nos edifica também. Ela também tem esse papel, mas não se compara no sentido de conteúdo, de profundidade de conteúdo, não se compara com o papel da pregação. O papel da pregação é revelar de forma ainda mais profunda aquilo que Deus revelou para nós e que isso nos leve a uma reação de vida, nos leve a uma reação como adoradores. E aí, a música, ela vai entrar dentro das outras coisas. É por isso que a gente leu aqui no início, dizendo, olha, não vai ser nem nesse monte, nem naquele, mas os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, vocês entenderão de que, reagindo ao conhecimento de Deus, vocês vão adorar no trabalho de vocês, vocês vão adorar quando vocês estiverem tomando banho, vocês vão adorar quando vocês estiverem assistindo um filme, quando estiverem jogando bola, quando estiverem namorando. Vocês serão meus adoradores em todo lugar, em todo tempo. E quando estiverem no culto, também serão meus adoradores. E ali vocês, tanto no culto como fora do culto, vocês podem usar música. Vocês podem pegar daquilo que vocês têm conhecido de mim e cantar por onde quer que vocês estejam. E no culto é um lugar, digamos que mais apropriado para você fazer isso.
Mas toda adoração que não se basear em um conhecimento mais profundo da palavra, ela vai causar todo esse movimento que a gente viu aqui. Toda essa confusão, toda essa zoada que foi feita durante as décadas, porque as igrejas se afastaram da palavra de Deus. Quando nós nos voltamos à palavra, a pureza da adoração, ela volta. Então, adoração, irmãos, é uma vida de relacionamento gracioso entre Deus e o homem. Deus se revela e o seu povo responde com a vida. É isso que Deus requer de nós. Acabou lá, não? Acabou? Ok. Então, quero terminar lendo. No caso, já li João 4:19. João 4:19. Perdão, irmão, tá usando uma mão só aqui, tá difícil. Por fim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem vê. E ele continua. Então, no fim das contas, a adoração, ela vem do conhecimento do Evangelho, do amor de Deus. Nós somos tomados pelo amor que esse Deus tem por nós. E nós passamos a praticar o amor que Deus tem por nós. De que maneira? Amando os nossos irmãos. Então, essa parte aqui é só para explicar como é prático. Como todo esse conceito de adoração que coloca a adoração reduzida à música, realmente é nocivo para a igreja. Mas quando a gente entende que nós precisamos conhecer mais das Escrituras, mais da revelação de Deus, nos maravilharmos cada vez mais com a sua bondade e com o seu amor, nós expandimos o conceito de adoração. E nós, por exemplo, agora, vamos sair daqui e vamos encontrar a nossa família, que irão fazer isso. E você vai ter de adorar naquele lugar, enquanto você estiver com sua família. Por mais que seja uma família de pessoas que não conhecem a Deus, que são descrentes, tudo que você fizer ali pode ser em honra ao seu Deus, porque você ama a esse Deus, porque você está maravilhado com a sua bondade, você quer responder aquilo que você tem conhecido dele com coisas muito práticas do seu dia a dia. Então, queridos, por hoje, claro que de uma forma bem corrida, não deu tempo de ver aqui muitas coisas, nós podemos pensar aqui um pouco sobre o tema adoração. Eu vou ficar devendo a vocês a gente ver isso de forma completa. Tem muita coisa boa, tem outros estudos que são muito bons. Mas eu creio que o que a gente viu é suficiente para que a gente não reduza, tenha uma visão mais ampla do que que Deus quer de nós como seus adoradores. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a não cairmos nas armadilhas, ó Deus, do experiencialismo, ó Deus, do emocionalismo, ó Deus, mas a gente tenha, sim, afetos santos, afetos puros, que a gente tenha, sim, alegria, que a gente seja quebrantado em Tua presença, mas que a gente coloque no lugar correto o valor de cada coisa, Senhor Deus. Que acima de tudo, Pai, a gente Te conheça, a gente volte a ler as Escrituras Sagradas,
a gente volte a orar mais, que a gente volte a falar mais de Ti um ao outro, que a gente busque crescimento no Senhor, que a gente tenha olhos mais abertos para a revelação que o Senhor colocou em toda a natureza, ó Pai. Ó Deus, que a gente cresça em Ti, que a gente seja apegado a Ti, Senhor. Mas Deus, que o centro, que a medida, que aquilo que regula todas as coisas, seja a Tua palavra, Pai. Para que a gente não seja levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, mas que a gente tenha uma vida centrada em Ti. Nos ajuda a Te adorarmos, ó Deus, em todos os lugares onde a gente estiver, principalmente nos lugares mais difíceis, onde nós somos provocados por seres humanos, ó Deus, que muitas vezes têm até má intenção em relação a nós, ó Deus, mas que em cada desafio do nosso viver, a gente possa ser adorador do Senhor. Assim nós te oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém.